Se gostar do vídeo, vasculhe seus pensamentos e viva em paz. Bem-vindo ao canal. Hoje vamos aprender como acessar nossos pensamentos. Mas não é qualquer pensamento, são os mais profundos. Usando uma técnica esquecida. Existe uma profundidade em você que raramente é visitada. Uma região silenciosa da consciência onde residem verdades que o barulho cotidiano encobre, pensamentos que nunca chegam à superfície porque a vida moderna não oferece espaço para eles respirarem. Vivemos numa era de estímulos constantes, onde a atenção é sequestrada a cada segundo por notificações, obrigações, conversas superficiais e uma enxurrada de informações que nos mantém perpetuamente dispersos. E nessa dispersão, perdemos o contato com aquilo que realmente somos, com as vozes internas que carregam sabedoria, intuição e uma compreensão mais profunda sobre nossos caminhos. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que dedicou sua vida a explorar os territórios desconhecidos da psique humana, compreendia que a maior parte do nosso funcionamento mental acontece abaixo da linha da consciência. Ele nos mostrou que existe uma vasta região inconsciente dentro de nós, repleta de conteúdos que influenciam nossas escolhas, emoções e comportamentos sem que percebamos. Mas Jung não via o inconsciente apenas como um depósito de traumas ou desejos reprimidos. Para ele, essa região profunda da mente também guardava potenciais criativos, sabedorias ancestrais e uma inteligência que transcende o pensamento racional. O problema é que a maioria das pessoas vive apenas na camada superficial da mente, naquele fluxo incessante de pensamentos automáticos, preocupações triviais e reações condicionadas. Os filósofos estoicos, séculos antes de Jung, já haviam compreendido a importância do exame interior. Marco Aurélio, imperador de Roma e praticante do estoicismo, escreveu em suas meditações que deveríamos nos retirar regularmente para dentro de nós mesmos, pois é lá que encontramos um refúgio tranquilo, longe do tumulto externo. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade vem da capacidade de observar nossos próprios pensamentos sem sermos dominados por eles. E Sêneca, em suas cartas a Lucílio, constantemente recomendava a prática da reflexão diária, o momento sagrado de parar, respirar e avaliar a qualidade dos próprios pensamentos e ações. Tanto Jung quanto os estoicos compreendiam algo fundamental. Existe uma técnica, um método de acesso aos pensamentos mais profundos que permite ao ser humano sair do piloto automático e entrar em contato com uma dimensão mais autêntica de si mesmo. Essa técnica não exige ferramentas externas, não depende de circunstâncias ideais, não cobra nada além de disponibilidade interior, mas ela foi esquecida. Ou melhor, foi substituída por distrações que prometem preencher o vazio, mas apenas o ampliam. Pense em quantas vezes ao longo do seu dia você realmente parou para perguntar a si mesmo o que está pensando de verdade. Não os pensamentos que passam rapidamente pela mente enquanto você dirige, trabalha ou rola o feed das redes sociais, mas aqueles pensamentos que moram num lugar mais quieto, mais profundo, esperando que você crie as condições para que eles possam emergir. Quando foi a última vez que você sentou em silêncio, sem distrações, e se permitiu simplesmente estar consigo mesmo, observando o movimento da própria consciência? A técnica esquecida de que falaremos hoje não é um exercício complicado, não é uma prática esotérica reservada aos místicos ou aos terapeutas. É algo surpreendentemente simples, mas que exige algo cada vez mais raro: a coragem de se encontrar consigo mesmo. Jung chamava isso de processo de confronto com o inconsciente, um mergulho voluntário nas águas profundas da psique. Os estoicos chamavam de exame interior, a prática de dirigir a atenção para dentro e observar os próprios julgamentos, reações e valores. Imagine um poço. Na superfície, a água reflete o céu, as nuvens, o movimento das árvores ao redor. Mas essa superfície é apenas o começo. Quanto mais fundo você desce no poço, mais escura fica a água, até que em determinado ponto você encontra algo que não depende da luz externa, uma nascente própria, uma fonte que vem de dentro da terra.
Essa é a imagem perfeita para compreender a mente humana. Vivemos na superfície, refletindo o mundo externo, reagindo aos estímulos, respondendo às demandas. Mas existe uma profundidade em nós, uma nascente interna que alimenta tudo, e é lá que residem os pensamentos mais profundos, as intuições mais verdadeiras, as respostas que buscamos. Esta reflexão não é apenas teórica, ela tem implicações práticas e urgentes para a vida moderna. Quantas decisões importantes você tomou recentemente, guiado apenas pelos pensamentos superficiais, pelas opiniões dos outros, pelas expectativas sociais, sem consultar aquela voz interna que sabe o que é verdadeiro para você? Quantas vezes você sentiu uma inquietação, um desconforto persistente, mas não conseguiu identificar sua origem, porque não criou espaço para que ela se revelasse? Quantas possibilidades de transformação, de criatividade, de cura, permanecem aprisionadas nas profundezas da sua psique simplesmente porque você não aprendeu a acessá-las? Jung acreditava que o maior sofrimento psicológico vem da desconexão entre a consciência e o inconsciente, quando vivemos apenas na superfície e negamos tudo aquilo que jaz nas profundezas. Os estoicos, por sua vez, ensinavam que a perturbação da alma surge quando nos deixamos levar pelos julgamentos automáticos, pelas impressões não examinadas, pelas crenças que nunca questionamos. Ambos apontavam para a mesma solução, a necessidade de criar um diálogo consciente com os próprios pensamentos, de cultivar uma relação íntima e investigativa com a própria mente. A pergunta central desta reflexão é: como podemos acessar nossos pensamentos mais profundos numa era que nos treinou para evitá-los? Como desenvolver a capacidade de mergulhar nas águas interiores quando tudo ao nosso redor nos convida a permanecer na superfície? E por que isso é fundamental não apenas para o autoconhecimento, mas para a construção de uma vida mais consciente, mais livre, mais alinhada com aquilo que realmente valorizamos? Vamos explorar juntos essa técnica esquecida, esse caminho de retorno à profundidade interior que Jung e os estoicos praticavam e ensinavam. Não se trata de escapar da realidade externa, mas de encontrar um ponto de ancoragem interno que nos permita navegar a vida com mais clareza, mais presença, mais sabedoria. Porque no fim das contas, os pensamentos mais profundos não são apenas reflexões interessantes, eles são a matéria-prima da transformação genuína. A primeira coisa que precisamos compreender sobre o acesso aos pensamentos profundos é que eles não aparecem em meio ao barulho. Existe uma relação direta entre a quantidade de estímulos externos que consumimos e a capacidade de ouvir as vozes internas. Imagine tentar escutar uma melodia suave enquanto está numa festa barulhenta, com música alta, conversas sobrepostas, risadas, gritos. Por melhor que seja a sua audição, você simplesmente não conseguirá captar aquela melodia delicada. O mesmo acontece com os pensamentos profundos. Eles são sutis, delicados, não competem com os estímulos gritantes da vida moderna. Eles esperam pacientemente que você crie as condições para que possam ser ouvidos. Jung descobriu isso ao longo de sua própria jornada pessoal. Houve um período em sua vida, após o rompimento com Freud, em que ele passou por uma profunda crise existencial. Ele se sentiu perdido, desorientado, sem saber qual direção seguir. Foi nesse momento que decidiu empreender uma jornada radical de autoexploração. Ele começou a dedicar horas do seu dia para simplesmente sentar em silêncio e observar as imagens, fantasias e pensamentos que emergiam espontaneamente de seu inconsciente. Ele não tentava direcionar esses conteúdos, não os julgava como bons ou ruins, simplesmente permitia que eles aparecessem e os registrava cuidadosamente. Dessa prática, nasceu o que ele chamou de imaginação ativa, uma técnica poderosa de diálogo com o inconsciente que se tornou central em sua abordagem terapêutica. O que Jung percebeu é que quando a mente consciente relaxa seu controle rígido e cria espaço para o silêncio interior, conteúdos profundos começam a emergir naturalmente. Esses conteúdos não são aleatórios, não são apenas fantasias sem sentido. Eles carregam mensagens importantes sobre quem somos, sobre nossos conflitos internos, sobre potenciais não realizados, sobre caminhos que precisamos explorar. Mas para acessá-los,
É preciso primeiro desacelerar o ritmo frenético da mente superficial. Os estoicos compreendiam isso de maneira igualmente profunda. Marco Aurélio escreveu que os homens buscam retiros nas montanhas, nas praias, no campo, quando, na verdade, poderiam se retirar a qualquer momento para dentro de si mesmos, pois não há lugar mais tranquilo e livre de perturbações do que a própria alma. Essa ideia pode soar romântica, mas ela esconde uma verdade prática essencial. O silêncio exterior não garante o silêncio interior. Você pode estar numa praia deserta e ainda assim inteiramente agitada, invadida por preocupações, arrependimentos, planejamentos compulsivos. O verdadeiro refúgio é interno e acessá-lo exige uma prática deliberada. Epicteto ensinava que deveríamos começar cada dia com um momento de contemplação silenciosa, observando nossos próprios pensamentos como um guardião observa quem entra e sai de uma cidade. Essa metáfora é poderosa. A mente é como uma cidade, e os pensamentos são como visitantes. Alguns trazem presentes valiosos, outros trazem veneno. Se não houver um guardião atento, qualquer pensamento entra livremente e se instala, influenciando nossas emoções e decisões. Mas quando cultivamos o silêncio interior e nos tornamos observadores conscientes do fluxo mental, ganhamos a capacidade de discernir quais pensamentos merecem atenção e quais devem ser deixados passar. Vamos trazer isso para a vida prática. Pense num dia comum seu. Você acorda e provavelmente a primeira coisa que faz é checar o celular, ver mensagens, notícias, e-mails. Antes mesmo de ter se conectado consigo mesmo, você já está conectado ao mundo externo, absorvendo informações, reagindo a demandas, sendo puxado para fora. Durante o dia, você vai de tarefa em tarefa, de reunião em reunião, de conversa em conversa, sempre respondendo a algo, sempre reagindo. À noite, quando finalmente tem um momento livre, você liga a televisão, abre as redes sociais ou faz qualquer coisa que mantenha a mente ocupada, porque o silêncio pode ser desconfortável. Essa é a rotina da maioria das pessoas, e nessa rotina não há espaço para os pensamentos profundos. Você vive apenas nos pensamentos automáticos, naqueles que surgem como resposta imediata aos estímulos externos. Você pensa sobre o que vai comer, sobre aquela discussão que teve, sobre o projeto que precisa entregar, sobre a opinião que fulano tem de você. São pensamentos importantes, sim, mas são superficiais. Eles giram em torno das demandas imediatas, das preocupações cotidianas, das narrativas que a mente cria para dar conta do mundo. Os pensamentos profundos são diferentes. Eles não surgem como respostas imediatas aos estímulos. Eles emergem quando você cria espaço interior, quando desacelera, quando se permite simplesmente estar, sem fazer, sem produzir, sem resolver nada. Esses pensamentos trazem insights sobre o sentido da sua vida, sobre valores que realmente importam para você, sobre padrões que você repete sem perceber, sobre sonhos que você abandonou, sobre medos que você carrega desde a infância, sobre potenciais que você nem sabia que existiam. Jung dizia que esses conteúdos profundos muitas vezes se manifestam primeiro como símbolos, imagens, sensações, antes de se tornarem pensamentos verbalizados. Por isso, a técnica de acesso não pode ser puramente racional. Não adianta sentar e tentar pensar mais profundamente, forçando a mente a produzir insights. Isso não funciona. O caminho é outro. Você precisa criar as condições para que esses conteúdos possam emergir espontaneamente e então observá-los com atenção e curiosidade. A técnica esquecida, então, começa com algo simples, a criação de momentos regulares de silêncio. Não é meditação no sentido formal, embora possa se parecer. Não é oração, embora possa ter uma qualidade contemplativa. É simplesmente o ato de parar, sentar em silêncio sem distrações e observar o que acontece dentro de você. No início, provavelmente o que você vai encontrar é barulho interno, pensamentos ansiosos, memórias que surgem do nada, preocupações, a lista de tarefas pendentes. Isso é normal. A mente superficial está acostumada a dominar o espaço da consciência e ela não desiste facilmente. Mas se você persistir, se continuar voltando ao silêncio dia após dia, algo começa a mudar.
Os pensamentos superficiais começam a se acalmar, como a poeira que se assenta numa estrada depois que o trânsito cessa. E nesse acalmar, outros conteúdos começam a emergir. Uma imagem que você não entende de onde veio. Uma sensação de tristeza ou alegria sem causa aparente. Uma intuição sobre um relacionamento, sobre um trabalho, sobre uma decisão que você precisa tomar. Uma lembrança antiga que de repente faz sentido sob uma nova luz. Esses são os sinais de que você está começando a acessar as camadas mais profundas. Sêneca escrevia sobre a importância de reservar um tempo ao final de cada dia para revisar os pensamentos e ações daquele dia. Ele chamava isso de prestação de contas consigo mesmo. Não era um julgamento moral severo, mas uma observação honesta e compassiva. O que pensei hoje? Por que agi daquela maneira? Que emoções me dominaram? Que valores orientaram minhas escolhas? Essa prática diária cria um hábito de voltar-se para dentro, de não deixar que a vida passe no piloto automático. E com o tempo, essa volta para dentro se torna mais natural, mais profunda, mais reveladora. Agora, uma pergunta importante. Por que tantas pessoas evitam esse encontro consigo mesmas? Porque, mesmo sabendo intuitivamente que existe algo valioso nas profundezas, preferimos permanecer na superfície. A resposta é simples e, ao mesmo tempo, complexa. Medo. Medo do que vamos encontrar. Medo de confrontar verdades desconfortáveis. Medo de perceber que estamos vivendo de maneira incongruente com nossos valores mais profundos. Medo de sentir emoções que foram reprimidas. Medo de descobrir que talvez precisemos mudar coisas na nossa vida que até então pareciam seguras. Jung chamava esse território temido de sombra, aquela parte de nós mesmos que escondemos, negamos, reprimimos. E ele sabia que a jornada de autoconhecimento exige coragem para olhar para essa sombra, para reconhecer nela não apenas os aspectos que rejeitamos, mas também potenciais valiosos que foram banidos junto com aquilo que considerávamos inaceitável. Os estoicos, por sua vez, falavam sobre a importância de examinar nossos próprios vícios e fraquezas sem complacência, mas também sem autopunição. Epicteto dizia que o primeiro passo para a transformação é admitir honestamente onde estamos, sem fingimentos, sem máscaras. Então a técnica de acessar os pensamentos profundos não é apenas sobre encontrar insights agradáveis ou iluminações reconfortantes. Ela também envolve enfrentar aquilo que é difícil, aquilo que dói, aquilo que preferíamos ignorar. Mas é justamente nesse enfrentamento que reside a possibilidade de libertação. Porque enquanto esses conteúdos permanecem inconscientes, eles continuam influenciando nossa vida de maneiras que não controlamos. Eles aparecem como sintomas, como comportamentos compulsivos, como padrões repetitivos que nos fazem sofrer sem que entendamos por quê. Vamos aprofundar na mecânica prática dessa técnica. Como exatamente você cria esse espaço interior? Primeiro, escolha um momento do dia em que você possa estar sozinho, sem interrupções. Pode ser de manhã cedo, antes que o dia comece a fazer suas exigências. Pode ser à noite, depois que tudo já se acalmou. O importante é que seja um tempo dedicado exclusivamente a esse encontro interior. 5 minutos já são suficientes no começo, embora com o tempo você provavelmente vai querer estender esse período. Sente-se confortavelmente, mas de maneira que você permaneça alerta, não sonolento. Feche os olhos ou mantenha um olhar suave direcionado para baixo. Respire naturalmente, sem forçar nada. E então, simplesmente observe. Observe os pensamentos que surgem, sem tentar controlá-los ou direcioná-los. Observe as sensações no corpo. Observe as emoções que aparecem. Não julgue nada como bom ou ruim. Apenas observe. Você não é os pensamentos. Você é quem os observa. No início, como já mencionamos, haverá muito barulho. Pensamentos ansiosos, planejamentos, preocupações. Deixe-os passar como nuvens no céu. Não tente espantá-los, mas também não se agarre a eles. Apenas observe. Com o tempo, você vai perceber que os pensamentos superficiais começam a perder força e outros conteúdos começam a aparecer. Talvez uma imagem, talvez uma memória antiga, talvez uma sensação indefinível. Esses são os primeiros sinais dos pensamentos profundos emergindo.
Quando algo assim aparecer, não se apresse em interpretá-lo ou dar-lhe um significado racional imediato. Apenas fique com aquilo por um tempo. Sinta-o, observe-o. Permita que ele se revele no seu próprio ritmo. Jung dizia que o inconsciente tem sua própria linguagem, uma linguagem simbólica que não segue a lógica linear da consciência. Por isso, a tentativa de traduzir tudo imediatamente para conceitos racionais pode interromper o processo de revelação. Depois desse tempo de silêncio observador, pode ser útil escrever, não um texto estruturado, não uma análise racional, mas um fluxo livre de escrita onde você simplesmente registra o que emergiu. Imagens, sensações, pensamentos fragmentados, associações. Jung mantinha um diário onde registrava suas experiências de imaginação ativa, e esse registro se tornou fundamental para que ele pudesse depois compreender os padrões e mensagens que o inconsciente estava comunicando. Os estoicos também utilizavam a escrita como ferramenta de autoexame. As meditações de Marco Aurélio, por exemplo, não eram destinadas à publicação. Eram anotações pessoais que ele escrevia para si mesmo, lembretes sobre como viver de acordo com os princípios estoicos, reflexões sobre suas próprias falhas e aspirações. Esse ato de escrever cria uma ponte entre o interno e o externo, torna tangível aquilo que de outro modo permaneceria nebuloso. Agora, antes de avançarmos para camadas ainda mais profundas dessa técnica, quero convidá-lo a uma pausa reflexiva. Pense na sua própria vida. Quando foi a última vez que você realmente criou espaço para esse tipo de silêncio interior? Quando foi a última vez que observou seus próprios pensamentos sem julgamento, sem pressa, sem agenda? E se você sente que isso tem faltado, o que está impedindo? Medo? Falta de tempo? A crença de que isso não é importante? Seja honesto consigo mesmo. E se você já pratica alguma forma de volta para dentro, seja através da meditação, da escrita, ou simplesmente de momentos de contemplação, o que você tem descoberto nessas profundezas? Que padrões estão se revelando? Que verdades estão emergindo? Que mudanças estão sendo solicitadas pela sua sabedoria interior? Essas não são perguntas retóricas. São convites genuínos para que você se engaje ativamente com essa reflexão, porque o conhecimento intelectual sobre a técnica não substitui a prática vivida. Deixe sua experiência nos comentários. Compartilhe suas descobertas, suas dificuldades, suas perguntas. Porque cada jornada de autoconhecimento é única, mas ao mesmo tempo universal. Ao compartilhar, você não apenas organiza melhor suas próprias compreensões, mas também oferece luz para outros que estão no mesmo caminho. E se este conteúdo está ressoando com você, se está tocando algo verdadeiro, considere se inscrever no canal para continuar explorando essas dimensões mais profundas da existência humana. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa técnica esquecida. Uma vez que você começou a criar espaço para o silêncio e os pensamentos profundos começaram a emergir, o próximo passo da técnica envolve algo que Jung considerava absolutamente essencial: estabelecer um diálogo com esses conteúdos. Não é suficiente apenas observá-los passivamente, como se estivesse assistindo a um filme. É preciso engajar-se ativamente com eles, fazer perguntas, buscar compreensão, permitir que eles se revelem mais plenamente. Jung desenvolveu o método da imaginação ativa exatamente com esse propósito. Ele percebia que quando certos conteúdos inconscientes emergiam, seja na forma de imagens, personagens internos ou emoções intensas, eles traziam consigo uma carga energética e uma mensagem que precisavam ser escutadas. Ignorá-los ou reprimi-los novamente significava perder uma oportunidade preciosa de integração e crescimento psicológico, mas simplesmente deixá-los emergir sem engajamento também era insuficiente. Era necessário um diálogo ativo. Imagine que durante seu momento de silêncio interior surge uma imagem recorrente. Talvez seja a imagem de uma porta fechada, ou de uma figura sombria, ou de um lugar da sua infância. Essa imagem não é aleatória. Ela é um símbolo carregado de significado pessoal, uma mensagem do inconsciente tentando comunicar algo que a consciência precisa compreender. A técnica de Jung envolve entrar nessa imagem através da imaginação, dialogar com ela, fazer perguntas.
Se é uma porta fechada, você pode imaginar se aproximando dela e perguntando: o que está do outro lado? Por que você está fechada? O que eu preciso fazer para abri-la? E então, você espera. Espera que surja uma resposta, seja na forma de outra imagem, de uma sensação, de um pensamento, que aparece espontaneamente. Essa resposta não vem do seu pensamento racional consciente. Ela emerge das profundezas. E às vezes, ela surpreende você, traz informações que você não sabia que sabia. Se é uma figura sombria, você pode perguntar: quem é você? O que quer de mim? Do que está tentando me proteger ou me alertar? Jung descobriu que, frequentemente, essas figuras internas representam aspectos reprimidos da personalidade, partes de nós que foram rejeitadas ou negligenciadas. Ao dialogar com elas, ao dar-lhes voz, começamos um processo de reintegração, de reconexão com partes perdidas de nós mesmos. Os estoicos, embora não utilizassem exatamente essa linguagem simbólica, praticavam uma forma semelhante de diálogo interior. Epicteto ensinava que deveríamos constantemente questionar nossos próprios julgamentos e impressões. Quando uma emoção forte surge, quando um pensamento perturbador aparece, a prática estoica é pausar e perguntar: esse pensamento corresponde à realidade? Esse julgamento está sob meu controle? Essa impressão é precisa ou distorcida? Esse diálogo socrático interno é uma forma de trazer luz da consciência para áreas que de outro modo permaneceriam no escuro. Marco Aurélio constantemente dialogava consigo mesmo em suas anotações. Ele se lembrava de princípios estoicos, questionava suas próprias reações, corrigia seus julgamentos apressados. Não era um monólogo passivo, era um diálogo ativo entre a parte de si que tende a reagir automaticamente e a parte que busca viver de acordo com a razão e a virtude. Vamos tornar isso ainda mais concreto. Suponha que você está enfrentando uma decisão difícil no trabalho. Você tem duas opções à sua frente, e ambas parecem ter prós e contras. No nível superficial do pensamento, você pode fazer uma lista racional, pesar as vantagens, consultar outras pessoas. Mas algo dentro de você permanece inquieto, como se houvesse uma dimensão da decisão que não está sendo considerada. É aqui que a técnica de acesso aos pensamentos profundos se torna prática e transformadora. Você se retira para o silêncio interior e faz uma pergunta ao seu ser mais profundo: o que realmente importa para mim nessa decisão? Não o que deveria importar, não o que os outros esperam, mas o que genuinamente ressoa com meus valores mais profundos. E então, você espera, observa, permite que a resposta venha. Talvez venha na forma de uma sensação física. Uma das opções traz uma sensação de expansão no peito, de leveza, de respiração mais livre. A outra traz uma contração, uma tensão, mesmo que racionalmente pareça mais sensata. Essa sensação corporal é uma forma de linguagem do inconsciente, é o corpo comunicando algo que a mente racional ainda não compreendeu. Jung dizia que o corpo nunca mente, ele sempre reflete o que está acontecendo nas profundezas psíquicas. Ou talvez a resposta venha na forma de uma memória. De repente você se lembra de um momento da sua infância onde fez uma escolha corajosa e se sentiu vivo. Ou você se lembra de uma vez em que cedeu à pressão externa e depois se arrependeu profundamente. Essas memórias não são apenas lembranças aleatórias, elas são o inconsciente, trazendo à tona experiências relevantes que contêm sabedoria sobre o momento presente. Os estoicos chamariam isso de consultar a razão interior, a faculdade racional que existe em cada ser humano e que, quando não está obscurecida por paixões desordenadas ou impressões não examinadas, consegue perceber claramente o que é congruente com a natureza e com a virtude. Mas tanto na abordagem junguiana quanto na estoica, o princípio é o mesmo. Existe uma sabedoria interior que transcende o pensamento superficial, e acessá-la exige criar condições para o diálogo. Esse diálogo interior também é fundamental para lidar com emoções difíceis. Vivemos numa cultura que nos ensina a suprimir emoções desconfortáveis, a distraí-las, a medicá-las, a fingir que não existem. Mas as emoções são mensageiras. Elas carregam informações importantes sobre nosso estado interno, sobre necessidades não atendidas, sobre valores sendo violados, sobre perigos sendo ignorados.
Quando negamos as emoções, perdemos acesso a essas informações vitais. Jung insistia que precisamos dar atenção às nossas emoções, não para nos afogarmos nelas, mas para compreender o que estão tentando comunicar. Se você sente uma tristeza profunda e recorrente, por exemplo, em vez de simplesmente tentar afastá-la, a técnica junguiana sugere que você se sente com ela, dialogue com ela, pergunte à tristeza: de onde você vem? O que está sendo perdido ou negligenciado? O que precisa ser lamentado ou liberado? E muitas vezes, ao dar voz à emoção dessa maneira, descobrimos que por trás dela há uma necessidade legítima, um luto não processado, uma parte de nós que precisa de atenção e cuidado. Os estoicos teriam uma abordagem ligeiramente diferente, mas não contraditória. Eles diriam: examine o julgamento que está gerando essa emoção. Porque todas as emoções perturbadoras, segundo os estoicos, surgem de julgamentos equivocados sobre o que é bom ou mal, sobre o que está sob nosso controle ou não. Se você sente tristeza porque perdeu algo, examine. Essa perda é realmente um mal absoluto? Você está se apegando a algo que por natureza é temporário? Há algo que você pode aprender com essa perda? Esse exame não nega a emoção, mas a coloca em perspectiva, reduz seu poder perturbador. Na verdade, Jung e os estoicos estão propondo camadas complementares de trabalho interior. Jung nos convida a descer, a mergulhar nas emoções e conteúdos inconscientes, a dar-lhes espaço e voz. Os estoicos nos convidam a subir, a elevar a consciência para a perspectiva racional, que vê as coisas com clareza e equanimidade. Ambos os movimentos são necessários. Precisamos da descida junguiana para não vivermos dissociados de partes importantes de nós mesmos. E precisamos da elevação estoica para não sermos arrastados por cada onda emocional que surge. Agora, um aspecto crucial dessa técnica de diálogo interior é a honestidade. Você não pode enganar seu próprio inconsciente. Ele sabe quando você está fingindo, quando está evitando, quando está usando mecanismos de defesa para não confrontar verdades desconfortáveis. Jung observou que muitas pessoas vinham à terapia dizendo que queriam autoconhecimento, mas na verdade o que queriam era uma confirmação de sua autoimagem idealizada. Elas queriam ouvir que eram boas, corretas, vítimas das circunstâncias. Quando o processo terapêutico começava a revelar aspectos sombrios, responsabilidades negligenciadas, padrões destrutivos, elas recuavam, criavam resistências, encontravam desculpas para interromper o trabalho. O mesmo acontece no diálogo interior solitário. É muito fácil ser superficial consigo mesmo, fazer perguntas vagas e aceitar respostas evasivas. A técnica verdadeira exige coragem para fazer as perguntas difíceis e honestidade para ouvir as respostas verdadeiras, mesmo quando elas são desconfortáveis. Se você pergunta ao seu ser profundo por que está insatisfeito no trabalho, e a resposta que emerge é que você está traindo seus valores fundamentais em troca de segurança financeira, isso é difícil de ouvir. Mas é verdadeiro e é libertador, porque a partir dessa consciência você pode começar a fazer escolhas diferentes. Epicteto dizia que precisamos nos tornar como um atleta da virtude, alguém que treina diariamente, que aceita os desafios, que não busca o caminho fácil. O diálogo interior é esse treino. É o exercício diário de voltar para dentro, questionar, observar, integrar. E como todo treino, no começo é difícil, desconfortável, pode parecer que você não está progredindo. Mas com consistência, algo começa a mudar. Você desenvolve uma relação mais íntima e confiante com suas próprias profundezas. Uma prática específica que pode aprofundar esse diálogo é o que Jung chamava de dar forma aos conteúdos inconscientes. Depois de acessar pensamentos ou imagens profundas, você pode expressá-los através de alguma forma criativa. Escrita, desenho, pintura, modelagem, dança, música. Não importa se você se considera artista ou não. O que importa é que o ato de dar forma externa ao conteúdo interno completa um ciclo de integração. Quando você desenha a imagem que apareceu no seu silêncio interior, por exemplo, você está trazendo algo do inconsciente para o mundo consciente e concreto. Isso cria uma ponte, uma integração.
E muitas vezes, no próprio ato de desenhar, novos insights surgem, novas camadas do símbolo se revelam. Jung mantinha um livro vermelho, onde ele pintava e escrevia sobre suas experiências de imaginação ativa, e esse processo foi fundamental para seu desenvolvimento psicológico e para a elaboração de suas teorias. Os estoicos tinham uma prática semelhante através da escrita de diários. Sêneca escrevia longas cartas filosóficas, não apenas para instruir outros, mas como forma de clarificar seu próprio pensamento. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, registrando suas reflexões, correções, lembretes. Esse ato de colocar o pensamento no papel obriga a uma certa clareza, a uma organização, a um compromisso com o que está sendo pensado. Então, resumindo até aqui, a técnica de acesso aos pensamentos profundos envolve primeiro criar silêncio interior, depois observar o que emerge e, finalmente, dialogar ativamente com os conteúdos que aparecem. Esse diálogo pode ser verbal, imaginativo, corporal, criativo. O importante é que seja genuíno, honesto e sustentado ao longo do tempo. Não é uma prática que traz resultados imediatos e dramáticos na primeira tentativa. É uma prática que transforma gradualmente a relação que você tem consigo mesmo. E à medida que essa relação se aprofunda, você começa a notar mudanças na sua vida externa. Decisões ficam mais claras porque você sabe o que realmente valoriza. Relacionamentos se tornam mais autênticos porque você não está mais vivendo através de máscaras. Seu trabalho ganha mais sentido porque está alinhado com seu propósito interno. Emoções perturbadoras perdem parte de seu poder porque você compreende suas origens e mensagens. Você se torna, gradualmente, mais integrado, mais inteiro, mais consciente. Isso não significa que a vida fica fácil ou sem desafios. Significa que você desenvolve uma capacidade maior de navegar os desafios com presença, clareza e sabedoria interior. E é exatamente isso que Jung e os estoicos prometiam. Não uma vida sem dificuldades, mas uma vida vivida com consciência e virtude, uma vida onde você é sujeito ativo e não apenas objeto passivo das circunstâncias. Agora que compreendemos a estrutura básica da técnica, precisamos falar sobre os obstáculos que inevitavelmente surgem nesse caminho, porque seria ingênuo pensar que basta decidir praticar o silêncio interior e o diálogo profundo para que tudo flua naturalmente. A realidade é que existem resistências internas e externas poderosas que conspiram contra essa prática, e reconhecê-las é parte fundamental do processo. O primeiro obstáculo, e talvez o mais óbvio, é a agitação da mente moderna. Vivemos numa era de hiperestimulação, onde nossos cérebros foram literalmente recondicionados para buscar constantemente novidade, distração, gratificação imediata. Estudos mostram que o uso excessivo de tecnologia, especialmente redes sociais e dispositivos móveis, reduz nossa capacidade de atenção sustentada e aumenta a dificuldade de permanecer com um único pensamento ou sensação por mais de alguns segundos. Quando você se senta em silêncio pela primeira vez, essa agitação se torna evidente. Sua mente pula de um pensamento para outro. Você sente um impulso quase irresistível de pegar o celular, de fazer algo, de não permanecer naquele vazio aparente. Isso não é falha sua. É o resultado de anos de condicionamento. E a única maneira de reverter esse condicionamento é através da prática persistente. Jung dizia que a psique tem sua própria inércia, seus próprios padrões estabelecidos, e mudá-los exige paciência e repetição. Os estoicos eram muito conscientes desse desafio. Epicteto comparava o treinamento filosófico ao treinamento de um atleta. Você não se torna forte da noite para o dia. Você precisa exercitar os músculos repetidamente, empurrar contra a resistência, suportar o desconforto temporário para alcançar a força duradoura. O músculo que estamos treinando aqui é a capacidade de voltar-se para dentro, de permanecer presente consigo mesmo, de observar sem dispersar. Um segundo obstáculo significativo é o que Jung chamava de persona, a máscara social que construímos para nos adaptar ao mundo externo. Todos nós desenvolvemos uma persona ao longo da vida, é inevitável e até necessário em certa medida.
O problema surge quando nos identificamos completamente com essa máscara e esquecemos que existe algo mais profundo e autêntico por trás dela. A persona é como um ator que está tão acostumado a representar um papel que esqueceu quem ele realmente é fora do palco. Quando você começa a praticar o acesso aos pensamentos profundos, essa identificação com a persona se torna um obstáculo porque os pensamentos profundos frequentemente contradizem a imagem que você construiu de si mesmo. Talvez você se veja como alguém sempre forte e no controle, mas nos momentos de silêncio interior emerge uma vulnerabilidade, um medo, uma necessidade de ajuda. Isso pode ser perturbador, porque ameaça a identidade estabelecida. Ou talvez você se apresente ao mundo como uma pessoa racional e lógica, mas no diálogo interior surgem emoções intensas, intuições irracionais, desejos que não fazem sentido lógico. Novamente, há um conflito entre a persona e o conteúdo profundo que está emergindo. A tentação é descartar esses conteúdos, considerá-los inválidos porque não se encaixam na autoimagem. Mas Jung alertava que essa é exatamente a armadilha. Os conteúdos que mais contradizem nossa persona são frequentemente os mais importantes, porque apontam para aspectos negligenciados da totalidade do ser. Os estoicos também reconheciam esse desafio, embora em termos diferentes. Eles falavam sobre a importância de viver de acordo com a natureza, o que significa ser fiel à própria natureza racional e virtuosa, não às expectativas sociais ou às opiniões externas. Marco Aurélio constantemente se lembrava de não viver para impressionar os outros, de não basear seu senso de valor no louvor ou na crítica alheia. Isso é essencialmente um chamado para ir além da persona e conectar-se com algo mais essencial. Um terceiro obstáculo, mais sutil, é o medo do desconhecido. As profundezas da psique não são totalmente previsíveis ou controláveis. Quando você abre a porta para o inconsciente, não sabe exatamente o que vai encontrar. Podem surgir memórias dolorosas que você havia reprimido. Podem emergir desejos que você considera inaceitáveis. Podem aparecer percepções sobre sua vida que forçam você a reconsiderar escolhas fundamentais. Esse medo não é irracional. Existe um risco real de desestabilização quando começamos a mexer em conteúdos psíquicos profundos sem preparo adequado. Jung ele mesmo passou por períodos de grande perturbação durante sua exploração do inconsciente, momentos em que sentiu que estava próximo de perder o contato com a realidade consensual. Por isso, ele sempre enfatizava a importância de ter um ego forte antes de mergulhar muito fundo no inconsciente, e a importância de ter apoio externo, seja através de terapia, de comunidade ou de práticas que mantenham o enraizamento na vida cotidiana. Os estoicos ofereciam uma proteção diferente contra esse medo, a confiança na razão como guia seguro. Eles acreditavam que não importa o que surja, não importa quais pensamentos ou emoções apareçam, a faculdade racional dentro de nós pode examinar tudo com equanimidade e discernir o que merece atenção e o que deve ser deixado passar. Essa confiança na razão funciona como uma âncora, um ponto de estabilidade em meio ao fluxo dos conteúdos internos. Então, como lidar praticamente com esses obstáculos? Primeiro, reconhecendo que eles são normais e esperados. Se você está enfrentando dificuldade em acalmar a mente, em permanecer no silêncio, em confrontar conteúdos desconfortáveis, isso não significa que você está fazendo errado ou que a técnica não funciona para você. Significa simplesmente que você está no caminho, encontrando as resistências que todo mundo encontra. Segundo, começando devagar e construindo gradualmente. Se 5 minutos de silêncio já parecem insuportáveis, comece com 2 minutos. Se mergulhar em questões existenciais profundas parece assustador, comece com observações simples sobre seu dia, sobre suas reações, sobre padrões de pensamento menores. Jung sempre aconselhava que o processo de exploração do inconsciente deveria ser gradual, respeitando o ritmo de cada pessoa. Terceiro, criando estruturas de apoio. Isso pode significar ter um diário, onde você registra suas experiências e insights, criando assim uma continuidade e um registro do processo. Pode significar ter um amigo ou mentor com quem você possa compartilhar o que está descobrindo.
alguém que ofereça perspectiva externa e suporte emocional. Pode significar estabelecer uma rotina diária, um horário específico dedicado à prática, de modo que ela se torne um hábito sustentável. Quarto, equilibrando a exploração interior com a vida exterior. Não se trata de se tornar um ermitão ou de se perder em contemplação perpétua. Jung era enfático sobre a importância da vida ativa, do trabalho, dos relacionamentos, do engajamento com o mundo. O processo de acessar os pensamentos profundos não é um escape da vida, é um aprofundamento da capacidade de viver plenamente. Os períodos de volta para dentro devem ser equilibrados com períodos de ação externa, onde você aplica os insights obtidos. Os estoicos exemplificavam perfeitamente esse equilíbrio. Marco Aurélio era imperador de Roma, com responsabilidades enormes, decisões de vida ou morte para fazer diariamente, guerras para conduzir. Epicteto ensinava e interagia com estudantes. Sêneca estava envolvido em política e negócios. Nenhum deles se retirou do mundo para contemplar eternamente. Eles praticavam o exame interior como forma de se fortalecer para a vida ativa, não como substituto dela. Um quinto ponto importante sobre os obstáculos é reconhecer o papel da sombra nisso tudo. Como mencionamos antes, Jung usava o termo sombra para se referir aos aspectos de nós mesmos que reprimimos, negamos ou simplesmente não reconhecemos. E um dos maiores obstáculos no caminho do autoconhecimento é a relutância em encontrar nossa própria sombra. Imagine que você se considera uma pessoa generosa e altruísta. Essa é parte da sua identidade consciente, da sua autoimagem. Mas no diálogo interior, podem emergir pensamentos egoístas, invejosos, vingativos. Sua primeira reação pode ser de repúdio. Não, isso não sou eu. Esses pensamentos não me representam. Mas Jung diria que sim, isso também é você. Não é tudo que você é, mas é parte do espectro total da sua psique. E negar esses conteúdos não os faz desaparecer, apenas os envia de volta para o inconsciente, onde continuam influenciando seu comportamento de maneiras que você não percebe. O trabalho com a sombra exige uma honestidade brutal. Exige que você reconheça capacidades para o egoísmo, para a crueldade, para a covardia, para todos os aspectos que considera negativos. E, paradoxalmente, é exatamente esse reconhecimento que liberta você do domínio desses aspectos. Porque quando algo está consciente, você tem escolha sobre como lidar com ele. Quando está inconsciente, ele age por conta própria. Os estoicos tinham uma prática relacionada chamada de premeditation malorum, a premeditação dos males. Sêneca recomendava que imaginássemos regularmente as piores coisas que poderiam acontecer, não para nos tornarmos pessimistas, mas para estarmos preparados psicologicamente. Se você já contemplou a possibilidade de perder tudo, a perda real, se acontecer, não o destruirá. Essa prática pode ser aplicada ao trabalho com a sombra. Se você já reconheceu suas capacidades para o negativo, essas capacidades têm menos poder de te surpreender ou dominar quando surgem. Outro obstáculo que merece atenção é a impaciência. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea, onde esperamos resultados rápidos de qualquer investimento de tempo ou energia. Mas o trabalho de acessar pensamentos profundos e integrar conteúdos inconscientes é lento por natureza. Jung falava em anos, às vezes décadas, de trabalho interior para alcançar níveis significativos de integração psicológica. Isso pode ser desanimador para quem está acostumado a aplicativos que prometem transformação em 7 dias. A verdade é que você está mexendo com padrões que foram estabelecidos ao longo de toda uma vida, alguns deles herdados psiquicamente através de gerações, segundo a teoria junguiana do inconsciente coletivo. Não há atalho para esse trabalho. Não há técnica milagrosa que produza autoconhecimento profundo sem o investimento de tempo, atenção e esforço sustentado. Os estoicos compreendiam perfeitamente isso. Epicteto dizia que se você quer ser um filósofo, um praticante da sabedoria, precisa estar disposto a trabalhar nisso diariamente, pelo resto da vida, sem esperar recompensas imediatas. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador e tendo praticado o estoicismo por décadas, ainda escrevia em seu diário lembretes básicos,
como se estivesse sempre começando de novo, porque a prática nunca termina. Ela é um modo de vida, não um destino a ser alcançado. Então, se você começou a praticar o acesso aos pensamentos profundos e não está vendo transformações dramáticas imediatas, isso é normal. Continue. Se alguns dias a prática parece fácil e outros parece impossível, isso é normal. Continue. Se você tem insights poderosos seguidos de semanas de aparente estagnação, isso é normal. Continue. A chave é a consistência, não a intensidade. É melhor praticar 5 minutos todos os dias do que fazer uma sessão de 2 horas uma vez por mês. E, finalmente, um último obstáculo a considerar: a solidão do caminho. Quando você começa a se aprofundar em si mesmo, a questionar padrões estabelecidos, a viver de maneira mais consciente e autêntica, pode acontecer de você se sentir distante das pessoas ao seu redor que não estão fazendo esse trabalho. Conversas superficiais começam a parecer vazias. Valores que antes compartilhava com seu círculo social começam a parecer questionáveis. Você pode se sentir solitário, deslocado, incompreendido. Jung reconhecia isso como parte natural do processo, que ele chamava de individuação. À medida que nos tornamos mais nós mesmos, mais individuados, necessariamente nos diferenciamos do coletivo, da massa homogênea. Isso pode ser isolador, mas também é libertador. E com o tempo você tende a atrair ou encontrar outras pessoas que também estão em caminhos de aprofundamento interior. E essas conexões, embora talvez menos numerosas, tendem a ser mais profundas e significativas. Os estoicos também lidavam com isso. Marco Aurélio escrevia sobre a dificuldade de manter seus princípios quando cercado por pessoas que viviam guiadas por paixões e apetites desordenados. Mas ele se lembrava constantemente que cada pessoa tem sua jornada e que ele não poderia controlar as escolhas dos outros, apenas as suas próprias, e que sua responsabilidade era viver de acordo com a razão e a virtude, independentemente de quantas pessoas ao seu redor faziam o mesmo. Então, resumindo esta sessão sobre obstáculos, eles são reais, são desafiadores, mas são superáveis através de persistência, gradualidade, estruturas de apoio, equilíbrio entre interior e exterior, honestidade com a sombra, paciência com o processo e aceitação da possível solidão do caminho. Os obstáculos não são sinais de que você está no caminho errado. Eles são o próprio caminho, as resistências que precisam ser trabalhadas para que a transformação aconteça. Chegamos ao final desta reflexão profunda sobre como acessar seus pensamentos mais profundos através da técnica esquecida que Jung e os estoicos praticavam e ensinavam. E se você acompanhou atentamente tudo que foi explorado até aqui, provavelmente está começando a perceber que esta não é apenas uma técnica psicológica ou filosófica interessante. É um convite para uma mudança fundamental na maneira como você se relaciona consigo mesmo e com a vida. A grande descoberta que tanto Jung quanto os estoicos chegaram, cada um por seu caminho, é que dentro de cada ser humano existe uma fonte de sabedoria que transcende o conhecimento intelectual, que vai além das opiniões externas, que não depende das circunstâncias. Essa sabedoria não precisa ser criada ou adquirida, ela já está lá, nas profundezas da psique, esperando apenas que criemos as condições para acessá-la. Jung dedicou sua vida a mapear essas profundezas, a compreender como o inconsciente se comunica através de símbolos, sonhos, sintomas e como podemos estabelecer uma relação consciente com esses conteúdos. Ele nos mostrou que o autoconhecimento não é um luxo intelectual, é uma necessidade psicológica. Quando vivemos desconectados das nossas profundezas, quando ignoramos as mensagens do inconsciente, quando reprimimos aspectos fundamentais de quem somos, pagamos o preço através de sofrimento psíquico, relacionamentos insatisfatórios, vidas sem sentido, crises existenciais. Mas quando fazemos o movimento de volta para dentro, quando criamos espaço para o silêncio, quando dialogamos honestamente com nossos pensamentos profundos, algo extraordinário começa a acontecer. Começamos a nos tornar mais inteiros, mais integrados, mais conscientes. As decisões ficam mais claras, porque não são mais baseadas apenas em pressões externas ou em impulsos inconscientes, mas em uma compreensão profunda do que realmente importa para nós.
Os relacionamentos se tornam mais autênticos porque não estamos mais projetando conteúdos inconscientes nos outros ou vivendo através de máscaras. O trabalho ganha sentido porque está alinhado com nosso propósito interior, não apenas com expectativas sociais ou necessidades financeiras. Os estoicos chegaram a conclusões surpreendentemente semelhantes através de um caminho diferente. Eles não falavam em termos de inconsciente ou arquétipos, mas falavam em termos de razão interior, de natureza individual, de faculdade racional que existe em cada pessoa e que, quando cultivada e consultada, oferece um guia confiável para a vida. Marco Aurélio descobriu que no meio do caos de governar um império, de lidar com guerras e conspirações, ele podia se retirar para dentro de si mesmo e encontrar tranquilidade, clareza, direção. Epicteto ensinou que não importa quão duras sejam as circunstâncias externas, até mesmo na escravidão, uma pessoa pode ser livre internamente se cultivar a capacidade de escolher suas respostas, de examinar seus julgamentos, de viver de acordo com a virtude. Sêneca mostrou através de suas cartas que a vida filosófica não é abstrata, é profundamente prática. É sobre como você acorda cada manhã, como trata as pessoas ao seu redor, como encara as dificuldades, como prepara-se para a morte. E quando integramos as visões de Jung e dos estoicos, obtemos algo ainda mais poderoso. Uma abordagem que honra tanto a profundidade psicológica quanto a sabedoria prática. Jung nos ensina a descer, a explorar, a dar voz aos conteúdos inconscientes, a integrar a sombra, a reconhecer os padrões arquetípicos que operam em nossa vida. Os estoicos nos ensinam a subir, a manter a perspectiva racional, a discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está, a viver com serenidade em meio às tempestades da vida. Juntas, essas abordagens criam um caminho completo. Você desce para buscar os tesouros escondidos nas profundezas, os aspectos negligenciados de si mesmo, as potencialidades não realizadas, as verdades enterradas. E então você sobe, trazendo esses tesouros para a luz da consciência, examinando-os com razão, integrando-os na sua vida prática, usando-os para viver de maneira mais sábia, mais virtuosa, mais plena. A técnica que exploramos hoje, o método de criar silêncio interior, observar o que emerge, dialogar com os conteúdos profundos, é ao mesmo tempo simples e revolucionária. Simples porque não requer ferramentas especiais, formação acadêmica, condições ideais. Você pode começar agora mesmo, onde quer que esteja, com o que quer que tenha. Revolucionária porque, se praticada consistentemente, ela tem o poder de transformar radicalmente sua relação consigo mesmo e com a vida. Mas e agora? Qual é o próximo passo? O conhecimento intelectual sobre essa técnica não vale nada se não for aplicado. Você pode ter compreendido perfeitamente tudo o que foi dito nesta reflexão e ainda assim continuar vivendo na superfície, evitando o encontro profundo consigo mesmo. Ou você pode fazer a escolha corajosa de começar a praticar, de dedicar alguns minutos do seu dia para esse retiro interior, para esse diálogo com suas profundezas. E quando você começar, lembre-se do que foi compartilhado sobre os obstáculos. Haverá resistência, haverá dias difíceis, haverá momentos em que você questionará se vale a pena. Nesses momentos, lembre-se de Marco Aurélio, que mesmo como imperador de Roma, mantinha sua prática diária de reflexão interior. Lembre-se de Jung, que passou por períodos de grande perturbação em sua exploração do inconsciente, mas persistiu, porque sabia que do outro lado da escuridão havia luz. Lembre-se de Epicteto, que ensinou que a liberdade verdadeira não vem das circunstâncias externas, mas da qualidade da vida interior. O que Jung e os estoicos nos ensinam, no final das contas, é que a vida examinada, a vida consciente, a vida vivida com profundidade e presença é infinitamente mais rica do que a vida no piloto automático. Você pode passar décadas ocupado, distraído, cumprindo obrigações, reagindo a estímulos e chegar ao final com a sensação de que nunca realmente viveu, de que nunca se encontrou consigo mesmo, de que perdeu algo essencial no caminho. Ou você pode fazer a escolha, hoje e agora, de começar a cultivar essa relação com suas profundezas, de criar espaços regulares de silêncio, de fazer as perguntas importantes, de ouvir honestamente as respostas,
de integrar o que descobre, de viver a partir desse lugar mais profundo e autêntico. Não será fácil, mas será verdadeiro. Não será rápido, mas será transformador. Não será confortável, mas será libertador. E aqui está uma verdade final que vale a pena deixar ecoando em sua consciência. Os pensamentos mais profundos que você busca acessar não são estranhos a você. Eles não vêm de fora, não são importados, não são fabricados. Eles são seus, sempre foram seus, sempre estiveram lá. A técnica não cria esses pensamentos, apenas remove os obstáculos que impedem você de ouvi-los. É como limpar a poeira de um espelho antigo. O espelho sempre esteve lá, sempre foi capaz de refletir. Você apenas precisava limpar o que o obscurecia. Dentro de você existe um poço de sabedoria, um manancial de criatividade, uma fonte de orientação, um reservatório de paz. Não porque você é especial ou iluminado, mas simplesmente porque você é humano, porque faz parte dessa grande estrutura psíquica coletiva que Jung mapeou, porque carrega em si a capacidade racional que os estoicos veneravam. Tudo o que é necessário é que você crie as condições para acessar esses recursos internos que já são seus por direito de nascimento. Antes de dormir hoje, antes que o dia termine com todas as suas ocupações e distrações, reserve apenas 3 minutos. Sente-se em algum lugar quieto, feche os olhos, respire naturalmente e faça uma única pergunta ao seu ser mais profundo. O que preciso ouvir agora? Não tente forçar uma resposta. Não tente fabricar um insight. Apenas pergunte e depois espere, observando o que emerge no silêncio. Pode ser uma imagem, uma sensação, uma palavra, ou pode ser simplesmente a experiência do silêncio em si. Não importa. O que importa é que você está começando a criar o hábito de voltar-se para dentro, de consultar sua sabedoria interior, de honrar a profundidade que existe em você. E se essa reflexão tocou algo verdadeiro em você, se ela ressoou com uma parte de você que sabe que existe mais do que a superfície, então não deixe esse momento passar sem consequência. Se inscreva neste canal para continuar explorando essas dimensões da psicologia profunda e da sabedoria prática. Porque esta é apenas uma das muitas jornadas que podemos fazer juntos pelos territórios internos da consciência humana. Deixe um like para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo que vai além do superficial, que respeita a inteligência e a profundidade de quem assiste. Que mais importante, deixe nos comentários sua resposta para esta pergunta. Quando você se permite ficar em silêncio consigo mesmo, qual é o pensamento ou sentimento que mais insiste em aparecer, mas que você tem evitado olhar de frente? Não precisa ser uma resposta elaborada. Pode ser apenas uma palavra, uma imagem, uma intuição. Mas ao compartilhar, você não apenas ajuda a si mesmo a dar forma ao que está emergindo, você também oferece sua experiência para a comunidade que está se formando aqui, de pessoas comprometidas com o caminho do autoconhecimento profundo. Lembre-se, a jornada para dentro não é solitária, mesmo quando é silenciosa. Existem milhões de pessoas ao redor do mundo, ao longo de toda a história humana, que fizeram e continuam fazendo esse mesmo movimento de retorno às profundezas. Você está em boa companhia. Jung e os estoicos são apenas guias, mas o caminho é seu. A descoberta é sua. A transformação é sua. Os pensamentos mais profundos estão lá, esperando. Eles sempre estiveram. A única questão que resta é: você vai criar espaço para ouvi-los?